Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, versículos 21 em diante, 21 a 23. Romanos 7, 21 em diante. Diz assim a palavra de Deus: assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos a Tua unção, pedimos a Tua direção, a Tua palavra, que nesta manhã está sendo preparada para ser exposta, ser trazida a cada vida, a cada coração aqui nesta manhã, Pai. Enche-nos do Teu Espírito, dá-nos discernimento, Senhor, dá-nos palavra de conhecimento e de sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Eu estava meditando sobre um termo que muitas vezes é utilizado e nós não sabemos o que há por trás disso. Esse termo é bondade. E muitas vezes, com o pretexto de sermos bondosos, nós ferimos as leis de Deus. Incrível isso, né? E Deus começou a ministrar no meu coração sobre o que há por trás da bondade. Obviamente, irmãos, vocês não vão me ouvir aqui dizer em momento nenhum, senão, se vocês ouvirem isso, saiam da igreja correndo e vão para outro lugar. Que nós não devemos fazer a bondade, nós devemos ser bondosos, porque o nosso Deus é bom. O que eu pretendo é que nós entendamos no final da mensagem, é que muitas vezes nós confundimos as coisas, e com o pretexto de sermos bons, nós passamos por cima de muitas coisas que deveríamos fazer e que não fazemos. E eu chamaria isso de estratégia de Satanás. E uma das estratégias de Satanás é nos fazer sermos, infiéis a Deus, sem que percebamos. O inimigo, precisamos estar cientes disso, precisamos aprender que ele nunca chega descaradamente e propõe que nós sejamos infiéis a Deus. Ele não tem a menor chance de aceitarmos. Eu creio que não. Estou falando com o povo de Deus. Imagine. E antes que você pense, mas o inimigo nem fala comigo, nem sei onde ele está. O inimigo usa as pessoas. E só para te lembrar, a Bíblia diz que ele é um anjo de luz. Ele parece que é muito bom. Você nunca vai ver como os quadros pintam, como os desenhos dizem, com um chifre, com um tridente na mão, com um rabo. Você vai procurar até ficar tonto. Não vai achar. Segunda coisa é que ele se utiliza das pessoas mais próximas a nós, os parentes, os amigos, aqueles com quem nós temos mais intimidade, porque são esses que nós ouvimos, irmãos. Não há a menor chance de eu ouvir uma pessoa que não é próximo de mim, que eu nunca vi e que de repente tem raiva de mim e tal. Se ele vem me dar uma... Ainda que a proposta dele, o conselho dele seja bom, eu já vou desconfiar. O apóstolo Paulo
está dizendo aqui assim: quando eu quero fazer o bem, eu só consigo fazer o que é mal. Mas a quem? Mal a quem? Mal a Deus. Porque ele está falando aqui que ele tem prazer na lei de Deus, nos mandamentos. Estamos no Novo Testamento, tá, irmãos? Para as pessoas que dizem assim: não, mas a lei já passou. Mas o apóstolo Paulo está falando no Novo Testamento. A lei de Deus são os mandamentos, são os conselhos. Como fazer o bem de acordo com os princípios de Deus? É sobre isso que queremos falar. Como eu posso fazer o bem às pessoas sem desagradar ou aborrecer a Deus? A infidelidade a Deus é uma das armas, ou uma das mais fortes armas secretas de Satanás. E a infidelidade a Deus, apresentada pelo inimigo, usando os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos parentes, é sutil. Ela é adornada sempre de boas ou com boas intenções. Ela vem travestida de ações para ajudar a alguém, amor ao próximo. Quantas vezes nós vemos uma pessoa completamente fora dos princípios de Deus e assim: mas e o amor? Deus é amor. Mas às vezes isso mascara o que pode estar por trás, que é descumprir as leis de Deus e desobedecer a sua palavra. Satanás não está muito preocupado se você é crente ou deixa de ser crente. Ele não se importa de você ser um cristão, mas ele vai lutar para você ser um cristão infiel. E em todos os lugares ele quer um cabo eleitoral. Vamos falar disso, porque hoje é o próprio dia. Todas as igrejas ele vai procurar. Se ele tiver 2, é melhor. Se ele tiver 5, agora se ele tiver 20, se ele tiver 30, ele faz um estrago. Quais são os cuidados que nós temos de ter, então, ao praticar a bondade? Quais são os cuidados? E eu queria colocar aqui 4 pontinhos, rapidamente. Vamos meditar um pouquinho e veja se não é isso que acontece contigo e comigo, conosco. Pastor, isso nunca aconteceu comigo. Aleluia, você está convidado a ser um dos nossos discipuladores. Eu preciso de pessoas assim. Mas se acontecer, você vai ver: puxa vida. E eu não quero dizer que isso aqui acontece com todas as pessoas, viu, irmãos? Tomara que ao final eu encontre no seu coração palavra dizendo: nunca, e nunca hei de ser assim. E aí, o que nós vamos fazer, pastor? Essa palavra foi estragada. Não, ela vai ser jogada para frente, ela vai ser ministrada, ela vai ser ensinada para outras pessoas. Primeira coisa, atos de bondade nos colocam na vitrine, é ou não é? Atos de bondade. Você sendo uma pessoa bondosa, você está na vitrine, irmão. E quando você faz e as pessoas sabem, e você divulga, e há muitas pessoas que gostam de fazer e divulgar: olha o que eu fiz, olha quem deu, diga que fui eu que dei. Essas pessoas, elas são massageadas na carne. Quando fazemos bondades, nós somos vistos e somos admirados. Mas isso pode esconder uma multidão de problemas e defeitos na nossa vida. Tanto do que está recebendo, quanto do que está fazendo. Porque o foco vira para a bondade. Vira para benefícios, para as coisas boas. Isso é uma astúcia de Satanás. Esconder, empanar
algumas coisas que precisavam ser feitas, que precisavam ser ditas. O ser humano é muito preocupado em agradar a carne, sua e dos outros. Se não fosse o apóstolo Paulo, não nos advertiria que a carne luta contra o espírito e que o espírito luta contra a carne e que nós temos que estar atentos. É guerra o tempo todo. Nós somos. Você prefere ser vaiado ou ser aplaudido? Você prefere ser criticado ou ser elogiado? É a carne. Eu prefiro, irmãos, ser aplaudido do que ser vaiado. E não há nenhum problema nisso. Ué, pastor, então agora eu não estou entendendo. O problema é o que é que você faz com isso. Quando você não é aplaudido, como é que você fica? São as reações. E as reações são muito mais importantes do que as ações. O que você faz quando não é aplaudido? E quando vemos que há benefícios para nós, muitas vezes fazemos vistas grossas ao pecado. Você tem coragem de repreender uma mentira de alguém que está te fazendo um bem? Ou de um erro, ou de um roubo, se você está sendo beneficiado por aquilo? É muito sério, irmãos. E dependendo da situação, a pessoa diz, não, mas olha só, é para te beneficiar, é porque eu te amo, é porque eu estou... Mas está fora das regras de Deus. Anote, ninguém será salvo por fazer bondades, mas será salvo por obedecer a palavra de Deus. Não tem mais nada para falar. Porque se você for salvo por fazer bondades, o sacrifício de Jesus torna-se nulo. E ele diz, pela graça, sois salvos. Segunda coisa, atos de bondade podem criar subterfúgios para não sermos fiéis. Como é que é isso? Deixa eu explicar. Deixa eu dar um exemplo. Você faz parte de uma equipe de trabalho na escola, ou então você no seu trabalho, e você é muito bonzinho, leva chocolate para a sua equipe, você chega e elogia as pessoas, você é um morcego no trabalho. Sabe o que é morcego? O cara fica morcegando, e fica lá, faz onda não, então. Mas é muito bom. Esse camarada traz torresmo para você na hora do almoço. Esse camarada traz bombom. Ele sempre tem uma palavra, mas olha, como você está bonita, como você está bonito. Gostei dessa sua roupa. Olha, você sabe que você é muito inteligente? Quando as pessoas usam esses subterfúgios, eles podem, muitas vezes, eles serão, eles deixarão de ser cobrados. Deixarão de ser cobrados. Não faz isso com ele não. Pô, mas você não está fazendo nada. Mas ele já fez, ele já trouxe água para nós, ele trouxe cafezinho. Vocês estão entendendo, irmãos? Puxa vida, mas não está fazendo, ele está enrolando. Mas ele gosta do chefe, ele elogia o chefe. Você que trabalha ou trabalhou fora, nós temos pessoas aqui que trabalham até com recursos humanos. Quantas vezes nós já vimos isso, né? Tinha uma pessoa que era um morcego em pessoa, mas ninguém tinha coragem de tirar o cara da equipe, porque o cara era muito bonzinho, muito bonzinho. Na vida cristã, os atos de bondade, ou seja, os ativismos, podem parecer que estamos desobrigados de cumprir os mandamentos de Deus. E a gente se esconde aí, isso é astúcia de Satanás.
a gente não participa da vida da igreja, nós disfarçamos com as coisas boas que fazemos aos irmãos. E não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que nós exortemos, que nós cobremos, que nós amemos. Por isso, exortar quer dizer trazer para perto. E, às vezes, nós passamos por cima disso tudo. E somos maus exemplos para pessoas que estão começando. Por quê? Porque nós somos muito bonzinhos. E quem é bonzinho não pode ser cobrado. E Deus não vai deixar você passar em branco, caso você não cumpra a sua palavra. Existem pessoas que não participam periodicamente. Irmãos, é desagradável quando a gente fala algumas coisas assim, mas se eu não falar, eu estou sendo bonzinho aqui agora, e estou sendo contra a minha palavra. Desculpem. Eu sei que algumas pessoas vão torcer o nariz e tal, mas é um problema seu com Deus. Deus manda eu falar. Há pessoas que não são contribuintes regulares, mas de vez em quando ele aparece na pista e dá de presente um bebedouro para a igreja, que custou R$3.000, mas passa 3 anos sem contribuir com nada. Isso é ato de bondade, irmão. Você está descumprindo um mandamento de Deus. Às vezes você não vem à igreja, mas você diz assim, não, mas eu estou em casa orando por todo mundo. Que todo mundo, você nem sabe quem são as pessoas que estão aqui. Para você não pensar só que eu falei de dinheiro, né? Às vezes você não participa das reuniões que são colocadas, que você precisa participar, você precisa dar o seu voto, você precisa dar a sua opinião, e você não participa. Mas você é muito bonzinho, você traz muitas coisas individualmente para algumas pessoas, e você acha nessas pessoas que te defendem. Que te defendem. Ah, não fala mal dela, não estou falando mal, estou cobrando. Não, mas você também, aí começa uma guerra. Isso é astúcia de Satanás. Nós não participamos da vida da igreja e disfarçamos com as coisas boas que fazemos aos irmãos. Você precisa ver se aquilo que você está fazendo ao seu irmão é bom para ele ou bom para Deus. Porque se você amar a Deus, você vai fazer coisas boas ao seu irmão. Se você amar a Deus verdadeiramente, entender quem é Deus na sua vida, você vai ter o maior prazer. Terceiro e penúltimo, atos de bondade podem sugerir, não que isso seja capaz, ninguém substitui, mas podem sugerir, substituir a graça de Cristo. Como é que é isso? Ao admitirmos o erro do irmão, em vez de exortá-lo, nós podemos estar substituindo a graça. Mas como assim, pastor? A graça foi dada para quem erra. A graça existe para quem não merece. A graça existe para quem é pecador. A graça existe para quem é errado, está errado. A graça existe para quem está sofrendo. E apoiar o irmão que está sofrendo, só apoiar no erro, é uma astúcia de Satanás. Apoiar no sentido de passar a mão e dizer assim, não, mas não tem problema não, todo mundo erra, fica tranquilo, que dê a graça. E qual é a graça, pastor? É dizer, peça perdão a Deus. Reconhece o teu erro, irmão. Você está errado, irmão, você está em pecado, irmão. Mas eu não consigo, consegue, fala com a tua boca que o Senhor te perdoa, porque Ele tem a graça.
Então, às vezes, nós queremos substituir aquilo que está assim, ávido de vontade de chegar na nossa vida, que é a graça, te dá o perdão, te dá o indulto. Tivemos um indulto aí recentemente, né? De um político. O que é o indulto? Você não merece, está condenado, mas eu vou te dar porque é graça. Eles usam o termo, inclusive, esse, graça. Irmãos, nós precisamos incentivar os nossos irmãos a receberem a graça, e só recebe a graça quem está errado, quem está em pecado. Nós não podemos empanar, nós não podemos segurar e guardar com pena, nós temos que fazer isso. Isso é amor. Se nós não fizermos isso, esse irmão pode ir para o inferno, e Jesus vai dizer: por que você não aplicou amor? Mas eu apliquei, eu guardei ele. Ele disse: não, olha agora, ele vai lá para o inferno e você vai para o céu. Que amor é esse? Quando Jesus diz assim: eu estive preso e vocês não foram me ver, ele está falando, obviamente, das pessoas, não é ver o preso aí, está preso, bem feito, eu falei para você, seu safado danado, está preso. Não é isso. É fazer o que os evangélicos fazem quando, não sei quantos já foram aos presídios. Eu quero combinar aqui com os irmãos, uma época aí, vamos ao presídio, irmãos, e você chega lá na cela, e você vai falar com a pessoa: você está aqui, porque está condenado, por quê? Por isso. Então pede perdão a Deus, isso é graça. Não, mas eu matei 225, não interessa, 1 ou 225, para Jesus é a mesma coisa. Em nome de Jesus, graça. Eu tenho falado com a nossa comissão de ação social do nosso departamento, e eles concordam comigo. Será que nós estamos praticando graça, ou nós estamos alimentando aquelas pessoas que estão amaldiçoadas por alguma coisa que fizeram em sua vida, e estamos dando cesta de alimento todo mês, e a pessoa nem pede perdão a Deus? O que tem acontecido? Por que você é pedinte há 5 anos? Tem que ter alguma coisa errada. Não, pastor, pode ser. Não pode. Não pode, a Bíblia diz que não pode. Davi disse: eu fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo mendigar. Estão entendendo, irmãos? Estou bravo não, irmãos, é que eu fico empolgado com a graça. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Graça. Ela é a razão de não sermos consumidos. E João diz em uma de suas cartas: filhinhos, não errem, não erreis, por favor, não pequem. Mas se vocês pecarem, tenha graça, tem um advogado. Você precisa apresentar o advogado, e nós às vezes não apresentamos, e deixamos o irmão. Agora quem faz, meu avô dizia, cesteiro que faz um cesto. Cesteiro é o que fabrica cesto, né? Então, cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Quem faz um, faz 100. Como que ele faz? Se não cortar. Você não pode deixar, porque ele vai gostar do pecado. Mentiu a primeira, corta. Fez uma coisa errada na primeira, corta. Senão ele vai gostar. E depois ele cauteriza a mente. Médicos, estou falando certo? Cauterizou, meu irmão. Você vira um crente impermeável. O que é um crente impermeável? Bate a água num objeto impermeável, cobre, mas não penetra a água nele. Então, às vezes, nós estamos aqui ouvindo a palavra, o pastor já está ficando rouco de trazer palavra, de pregar, os irmãos estão ficando já, assim, chateados, que quando não é o pastor, é o filho, a filha, é o irmão, é o líder. Que igreja que cobra, meu Deus. Você precisa ver se você não está cauterizado ou impermeável. Satanás não gosta que você se arrependa, porque aqui está a chave. Arrependei-vos. Arrependeu, sinceramente, acabou a conversa. E a Bíblia diz que não há uma só pessoa que é capaz de se arrepender e o Senhor não aceitar o arrependimento. Nenhuma.
Nenhuma. Oferecer o arrependimento é a maneira mais correta de ser bom. Cuidado, a sua bondade pode estar fazendo com que o irmão goste de pecar. Aceitar a bondade no seu pecado. Olha, eu errei. E vieram 3 falar comigo. Esse povo não tem alma, não tem coração. Já vieram 4, agora são 5 falando comigo. Vocês não têm alma. Opa, até que enfim que chegou um e disse, não precisa falar nada, eu entendo o seu pecado. Sente aqui do meu lado, para rimar com pecado. Sente aqui, fica aqui quietinho. Aí vem mais outro, é assim mesmo, nós somos assim. Esse Deus que eles estão pregando aí, é um Deus, Ele não quer isso de nós. Por quê? Porque Deus é amor, mas Ele é justiça. Satanás prega isso. Ele diz, esse povo não te ama. Esse povo não te ama. Deus não te ama. Deus exige muito de você. Ninguém pode se submeter a essas doutrinas. Como é que você aguenta? Uma irmã uma vez falou para minha esposa, ela não está entre nós, e ela saiu porque ela disse assim, eu não posso ficar aqui, que a palavra aqui é muito dura. Avaliem vocês se a palavra é muito dura. Mas se é, não é minha, é de Deus. E isso também não é moderno. Os discípulos falaram para ele, quem é que pode aturar essa palavra do Senhor? E começaram a ir embora. E ele vira para os que ficaram e disse assim, vocês também querem ir? Podem zarpar. Aí Pedro disse, para onde iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Depois você lê e você procura sobre um personagem bíblico que fala-se muito pouco dele em Gênesis, mas a história dele é longa. O nome dele é Nimrod. Está lá em Gênesis capítulo 11. Esse camarada, diz a Bíblia, que era o maior valente que existia. Diz que o cara é campeão de guerra. E ele começou a vencer os inimigos e o povo começou a dizer, uau, Nimrod. Mas foi ele quem promoveu a infidelidade a Deus. Foi esse camarada que liderou a construção da Torre de Babel. Foi esse camarada que liderou e fez a fundação, que fundou, ajudou a fundar, e está ali tudo dele, Babilônia. E o que ele pregava? Vocês não estão vendo? Deus quer consumir vocês, já arrebentou com tudo no dilúvio. Lembra do dilúvio? Então, acabou com tudo. Vocês são capazes. Vocês não podem ser marionetes. Eu vou mostrar a vocês que vocês são verdadeiros deuses. A carga que está sobre vocês é muito pesada. Cuidado com esse tipo de sentimento, irmão. Você aqui, eu estou falando para ti. Cuidado. Cuidado quando você começar a murmurar, dizer assim, meu Deus, eu não estou aguentando a carga, que está muito pesada. Cuidado, isso é palavra de Nimrod. E ele disse, nós vamos ser importantes. Vamos ser importantes. Vocês podem ser iguais a mim. Eu já ouvi isso em algum lugar. Está escrito. Eu quero ser igual a Deus. Eu não quero ser mais do que Deus, eu quero ser igual a Deus. Vocês podem ser importantes. Vamos construir para nós algo que eleve o nosso nome. Nós seremos reconhecidos.
Gênesis 11, versículo 4. Bota aí para o povo ver, ele falando só. Depois, nós vamos falar mais sobre Nimrod. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade, uma torre, cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Ele está lá no Antigo Testamento, mas no Novo Jesus diz assim: vão para os confins da terra, espalhem-se, ide por todo o mundo. Atos de bondade podem substituir a graça de Cristo. Filhinhos, não erreis, não pequeis, mas se pecardes, há um advogado. Agora, cuidado, porque esse advogado vai virar juiz. E você não sabe quando é que ele vai ser promovido, você sabe? Nem ele mesmo sabe. Só o Pai sabe. Não é? Última coisa. Atos de bondade podem mascarar o verdadeiro Evangelho. O Evangelho é cristianismo e não humanismo. Humanismo não pode e não deve ser confundido com humanitarismo. Isso é outra coisa. Começa aqui logo a confusão. As pessoas estão falando de humanitarismo, não, estão falando de humanismo querendo usar para humanitarismo. O que é humanitarismo? Humanitarismo, e humanitário mais ismo, que dá esse humanitarismo na raiz da palavra, quer dizer fazer o bem ao ser humano, às pessoas. Isso nós precisamos fazer. Eu já comecei a pregação dizendo isso. Irmãos, não digam que eu estou pregando isso, não pegue um pedaço da minha mensagem, não, pegue do início ao fim. Já começamos falando. Vamos fazer o bem. Inclusive sem olhar a quem, mas dentro dos princípios de Deus. O amor à humanidade, isso é correto, é bíblico, é divino. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus tem é um amor, meu Deus, meu Pai, que amor é esse? Dá o seu próprio Filho, o único Filho, para que você não vá para o inferno. Você quer amor maior que esse? Mas o humanismo é uma filosofia que coloca numa escala de importância os humanos como o centro do mundo, os mais importantes que tudo, deuses. E isso não tem a ver com humanitarismo. O humanismo não pode ser confundido com humanitarismo. O humanismo, ele põe o homem no centro. O humanitarismo, por colocar Deus no centro, eu faço bem ao homem. Em termos práticos, quando é que eu pratico o humanismo na igreja? Já dei 3 exemplos anteriores. Por trás do meu pretexto de bondade, eu deixo de lado o pecado do irmão. Nós recebemos aqui na igreja, receberemos qualquer tipo de pessoa errada que vier aqui. Mas nós não vamos montar um departamento de errados. Nós não vamos passar a mão na cabeça errados. Quem são imagine, eu vou falar uma coisa, porque se eu falar uma outra, né? Então, começa a entrar aqui as prostitutas. Aí agora tem 10 ex-prostitutas. E eu vou dizer assim, ó, Deus ama vocês do jeito que vocês são. Eu já expliquei isso aqui, né? Deus não te aceita como você é. Ele te recebe como você é, para te transformar no que Ele quer que você seja.
ponto final. Então, eu não posso montar agora, a classe das ex-prostitutas estão ali. Olha, gente, não brinca com elas, elas têm vontade, deixa elas serem prostitutas, isso nunca haverá aqui, mas nós receberemos travestis, prostitutas, ladrões, assassinos, porque se nós não recebemos, quem vai receber? Só pode ser a igreja, não tem outra. Então, quando nós recebemos essas pessoas e não confrontamos e dizemos, você precisa tirar, você imagina você receber um mendigo, vai lá na rua, eu vou tratar desse mendigo, leva ele para casa, senta aqui, querido, você é muito bom, senta aqui, do jeito que ele está, tá, irmãos? Quanto tempo você não toma banho? 427 dias, tá, senta aqui. Cabelo, tem 1 ano e meio que eu não corto, tá bom, senta aqui. Senta na mesa, traz a sua família e põe ali na mesa. Você faz isso? Você não consegue almoçar ou jantar. Eu não consigo, não sei você, mas eu não consigo. O que as comunidades evangélicas fazem com eles? Pegam, dão um banho, cortam o cabelo, põe roupa nova, perfuma o camarada, agora leva para casa. É o que Jesus ensina. Nas condições de mendigo, ninguém entra no céu. Mas se ele aceita Jesus, ele é transformado, aí ele pode ir para o céu. Assim é com o assassino, com todo mundo que está, a Bíblia diz, tudo que vocês querem falar aí. Então, quando nós não confrontamos, nós estamos usando de humanismo. Nós temos que usar de humanitarismo. Humanismo, não. Está errado. Nós aqui na igreja temos uma preocupação nos louvores. Tudo é para mim. Existem alguns louvores, não quero nem entrar no mérito, se foram inspirados em Deus, se não foram, é a pessoa com Deus, irmão, não sou capaz. Eu não gravaria. E nunca gravei o que não é bíblico. São 17 CDs. Nunca, pode procurar que você não vai achar. Mas tudo sou eu. E se eu não receber, Deus vai me dar, e se eu não der, Ele vai mudar o mundo para me dar. Sim, Ele é capaz de fazer isso tudo, mas você não é o centro de tudo, o centro de tudo é Deus, é Cristo. Então os nossos louvores precisam ser teocêntricos, ou centrados em Deus, ou cristocêntricos, centrados em Cristo. Não significa dizer que você no meio dali e tal, tem um louvor que você diz, eu sei, estou sofrendo, mas o Senhor vai me atender, o Senhor cuida de mim, isso é outra coisa. Mas centrar o foco em você, não. Isso é humanismo. E eu quero nesta manhã fazer um apelo à nossa igreja, que nós deixemos, a começar por nós, se eu abrir mão da necessidade de alguém vir me bajular, se eu abrir mão, eu já começo a quebrar. Se não houver compradores de drogas, não haverá vendedores de drogas. Se não houver ouvidos para fofocas, não haverá fofoqueiros. Se não houver pessoas que gostam de ouvir notícias ruins, não haverá aqueles que contarão notícias ruins. Mas se houver pessoas assim, nossa, que palavra bonita, que versículo, me explica esse versículo. Olha, eu fiquei edificado. Agora, olha outro ali, você está perto daquele ali, ele sempre tem uma palavra de vida, que legal. Nossa, mas eu fui transformado. Então, eu começo a arranjar clientes. Precisamos de ter pessoas que edifiquem, tragam palavra de vida. Amém? Quantos entenderam essa mensagem? Quantos pretendem nunca deixar de fazer o bem? Quantos entenderam que fazer o bem é fazer o bem centrado em Cristo, segundo a sua lei e sua palavra? Acabou, não tem erro. Inclusive, fazer o bem centrado em Cristo é dar a sua vida pelo irmão. É amar o seu inimigo. Deixa eu só terminar com isso aqui que eu estava lendo um dia desse. Que definição, não é minha não. Que definição fantástica. Amar o inimigo não significa gostar do inimigo, tá, irmãos?
É a mesma coisa, pastor. Então, senhor. Amar o inimigo é fazer de tudo para ele não ir para o inferno. É mais uma alma que eu salvo. Gostar dele é trazer ele para dentro de casa, comer pizza com ele. Ele é meu inimigo. Não preciso, mas eu vou orar para ele não ir para o inferno. Não necessariamente você precisa gostar do seu inimigo, mas amar no sentido, porque é nesse sentido que o Senhor diz, amar para que ele não pereça. Deus amou o mundo, e se eu tenho que fazer o que ele fez, eu tenho que amar para a pessoa não perecer e ter a vida eterna. É só isso, irmãos. Em nome de Jesus, amados, eu quero que você coloque a sua vida agora no centro da vontade de Deus. Nós vamos começar esse jejum amanhã, como a pastora disse. Nem todos. Eu, por exemplo, não posso fazer um jejum de 24 horas. Eu já fiz muitos, mas hoje eu não posso mais. Não é pela minha idade, é por algumas comorbidades, é isso, doutor? Que eu tenho e que tomo remédio, mas eu consigo fazer regimes parciais. Mas ainda que você não consiga nem de jeito nenhum, ou porque você está trabalhando e tal, você não pode fazer, mas você pode ler, e você pode falar, porque não é o fato só do jejum. O jejum é um pretexto para você se abster da carne e se achegar ao Espírito. Se você consegue fazer isso comendo, ok, mas o jejum é muito importante. Eu creio que aqui, pelo menos, sei lá, vou bater assim o olho e fazer assim, 80%, 70% consegue. São 21 dias. Você vai, é um jejum, não é para você comprar uma casa. Não é um jejum para você passar numa prova. Não é jejum para você, não. É jejum para você entender melhor a Deus. Você vai estar tão próximo dele que ele vai fazer assim. E o olhar de Deus? Estou próximo. Não está gostando. Porque há dentro de nós o Espírito Santo, que quando nós erramos, ele dá uma espetada na gente e diz, está errado. Em nome de Jesus, eu quero te desafiar. É um desafio, irmãos. É desafio, não é coisa pequena, não. A pastora disse, é difícil, um desafio. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar. Eu queria pedir que você agora colocasse a sua vida no centro da vontade de Deus e que Ele te revestisse de um senso de justiça. E você pode ter certeza que se você for justo diante do Senhor, você terá muito amor. Nunca faça o amor a uma pessoa para agradar a pessoa, se você está desagradando a Deus. Olhe os mandamentos. Isso não significa não perdoar o irmão, viu, irmão? Nós aqui na igreja temos como princípio, quando algum irmão erra, seja o pecado que for, o erro que for, ele tem perdão. Tem por Deus, não vai ter por nós. Mas, em nome de Jesus, nós não podemos dizer para ele, não, é assim mesmo, relaxa, não tem que relaxar, aperta o cinto, senão isso pode te levar para o inferno. Isso é amor. Quando eu digo para o meu filho, não atravesse a rua, e se ele for atravessar, eu dou um berro com ele, ou pego na gola da camisa, dou um puxão, ele cai lá assim, isso não é falta de amor, é amor. Falta de amor é eu deixar ele atravessar a rua, porque ele tem 3 anos de idade, e ele não sabe o que é que o carro, ele não entende de sinal, de semáforos. Estão entendendo, irmãos? Muitas vezes, a bronca parece ódio, mas é amor. E muitas vezes, as palavras amáveis parecem amor, mas é infidelidade a Deus. Que Deus fale ao teu coração e te convença de que nós precisamos mudar nisso. Qualquer pessoa. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, do Teu altar, na concha da Tua mão direita. Senhor, agasalha-nos.
Senhor, nunca deixaremos de usar a tua graça, não vamos baratear a sua graça. Por isso, Senhor, ajuda-nos a ter coragem de confrontar o pecado, amar o pecador, abominar o erro, usar de bondade para que essa pessoa não erre mais. Nós possamos ser uma igreja comprometida com a tua palavra, Senhor. Ajuda a começar de mim, Senhor. Não permita que eu venha aqui pregar coisa que agrade as pessoas, mas que eu pregue aquilo que primeiro agrade a ti e consequentemente agradará a todos nós. Não permita, Pai. Se um dia eu for levado, se um dia eu for induzido pela minha mente, pela mente de Satanás, com desculpinhas, com flechadas em mim, não permita, Senhor, que eu pregue aquilo que não seja alimento para as nossas almas. Eu te peço isso. Agora, Pai, que cada servo, cada serva sua aqui nesta igreja e ao alcance da nossa gravação possa ter tido a consciência de que o maior amor não é aquele amor que tolera o pecado, mas é o amor que confronta o pecado e traz a pessoa para perto para não pecar nunca mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Então, a melhor salva de palmas para Jesus.